Olá, pessoal. Eu sou Gisele Feres Siqueira, sou advogada, sou mediadora, já atuei como árbitra e sou sócia da Semarp, Câmara de Mediação e Arbitragem de Ribeirão Preto. E hoje a intenção desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre gestão estratégica de conflitos, né? O que isso significa e qual é a aplicação disso no nosso dia a dia. Muita gente tem ouvido falar sobre mediação, sobre arbitragem, sobre conciliação, sobre tribunal multiportas, mas a sensação que eu tenho como profissional dessa área é que todas as informações são meio dispersas, assim, e a gente ainda não conseguiu concentrar todas essas informações e entender a riqueza que nós temos em nossas mãos e a nosso dispor, nós profissionais do direito e nós como cidadãos, né? Então, eu queria começar falando o seguinte: a ideia do Tribunal Multiportas, né, que traz todas essas novas ferramentas e possibilidades de solucionar conflitos, né, que é a mediação, a arbitragem, a negociação dirigida, ela vem de uma ideia que surgiu na década de 70 por um professor de Harvard chamado Frank Sander. Ele trouxe, foi a partir dessa ideia dele que tudo foi se evoluindo e que hoje no Brasil isso está implementado. A ideia dele era justamente essa, que diante de um conflito nós não enxergássemos, nós não tivéssemos em nossas mãos apenas uma possibilidade para resolvê-lo, apenas um caminho. Então eu tenho um problema, uma dificuldade, uma controvérsia, e a única solução que existe, se eu não consigo resolver conversando com a pessoa, a primeira ideia que surge e como única possibilidade é a gente entrar com uma ação judicial, né? É interpor uma medida judicial. Então esse é um pensamento que nós temos, todos nós, enquanto cidadãos, e nós também da comunidade jurídica temos essa tendência ainda muito enraizada, embora exista um movimento muito grande apresentando esses novos caminhos, nós ainda estamos muito enraizados nessa cultura do litígio, né? Nessa cultura do adversarial, um contra o outro buscando um vencedor. E que nós entendemos, né? Nós já entendemos pelos números, pelas respostas, que nem sempre a ação judicial é a solução. Não que ela deva ser excluída, e acho que isso também tem que ficar muito claro, né? Meios alternativos de solução de conflitos não é uma ideia de exclusão do judiciário ou de que ele não seja também um caminho. A ideia é que, diante de um conflito, nós possamos olhá-lo de forma sistemática, apreciando todas as suas nuances e particularidades, e a partir disso apreciar, com o conhecimento que temos de quais são essas portas, outras portas que existem, qual seria a melhor, né? Qual seria o melhor caminho? Então eu tenho, antes nós tínhamos um caminho, que era a ação judicial. Hoje a gente pode olhar para vários caminhos, são possibilidades, né? Então nós temos mais possibilidades, e isso por si só já é muito benéfico, né? Porque quando a gente pensa em ter um problema e só ter uma forma de resolvê-lo, a gente está quase que vinculado a resolver daquela maneira, né? E a partir do momento que várias possibilidades nos são dadas, a gente pode avaliar qual melhor nos atende, qual melhor atende para aquele conflito, de forma que ele possa ser resolvido com efetividade, com eficiência, com eficácia, né? Então, a partir dessa ideia, né, no Brasil, isso foi sendo construído aos poucos. Uma das portas que temos, né, é a arbitragem. Então, vamos pensar, a arbitragem veio em 1996, né, com a Lei de Arbitragem 9.307, que foi alterada depois em 2015.
nós temos a resolução 125 do CNJ de 2010, né, que justamente traz essa política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos, né? E aí vem a mediação. Depois, em 2015, vem a lei de mediação e também vem o novo Código de Processo Civil. E toda essa bagagem legislativa tem como objetivo fomentar, né, e institucionalizar as práticas alternativas de solução de conflitos, né? Então são iniciativas muito importantes legislativas nesse sentido. E a partir disso vem a ideia, Frank Sender, lá nos Estados Unidos, na estruturação desse tribunal multiportas, o que funciona, o que é aplicado lá, a forma lá, a estrutura, parte de um pressuposto que é a triagem. Então, quando chega um conflito, as cortes fazem uma triagem, isso varia de estado para estado, mas a ideia é que se tenha essa triagem feita por um profissional qualificado, e esse profissional, ele analisando aquele conflito e todas as suas particularidades, esse profissional vai fazer o encaminhamento para algumas dessas portas, né? Para algum desses caminhos. Aqui não existe essa triagem. Então aqui, segundo a lei, a escolha por um caminho ou por outro caminho é das partes envolvidas no conflito. É elas que têm o poder de escolher por qual caminho seguir, né? Faz parte do princípio da autonomia e da vontade das partes, elas que resolvem qual é o caminho. O que acontece, que eu acho importante ser colocado, é que nem sempre, é lógico que quando nós falamos assim de grandes empresários, tudo bem, eles já têm habilidades e muitas vezes conhecem esses mecanismos tão bem quanto, né, outros profissionais da área jurídica. Todavia, a gente precisa pensar de uma forma geral. Quando a gente pensa de uma forma geral, as partes não têm habilidade técnica e muitas vezes nem conhecimento sobre a existência dessas várias possibilidades e menos ainda sobre como funciona, né? Como que é o mecanismo, como que é o funcionamento, como que essas ferramentas funcionam na prática, digamos assim. Então, partindo do pressuposto que primeiro não se sabe, não se conhece que existem essas várias possibilidades. Segundo, que quando já ouviu dizer ou sabe alguma coisa, que existem algumas outras possibilidades, não sabe ao certo como que funciona, para quê, para qual tipo de litígio, quando que é indicado um caminho, quando que é indicado um outro caminho, quando que se entende que o caminho mais adequado é esse ou aquele, né? Porque para isso é necessário conhecimento, né? É necessário ter algumas habilidades. Então, eu penso que está nas mãos dos advogados esse encaminhamento, né? Essa triagem que nos Estados Unidos é feito dentro das próprias cortes por um profissional específico. Eu penso que aqui no Brasil esse trabalho e esse papel é do advogado, né? Cabe ao advogado analisar, porque ele tem esse conhecimento, ele tem o conhecimento de quais são as várias possibilidades de solucionar conflitos hoje e aquele conflito que é colocado para ele, qual é a maneira mais adequada de solucioná-lo. Qual dentre todas essas possibilidades é a que mais vai atender aquele conflito em específico, né? Então é olhar para o conflito de uma forma individualizada, é olhar para aquela situação de forma única, entendendo as particularidades daquele caso, as particularidades que envolvem, né? Qual é a relação dessas partes que estão diante deste conflito? Que relação elas têm, né? E qual é a natureza desse conflito que está sendo colocado? Qual é a urgência?
O que é mais importante na solução desse conflito? É a manutenção dessa relação? Não é? É a resposta rápida? Então, assim, e aí, com a análise de todas essas nuances e de todas essas particularidades, o advogado consegue direcionar de uma forma muito mais efetiva, levando a solução daquele problema por um caminho que vai trazer uma resposta que atenda de verdade a necessidade daquelas partes, de verdade a necessidade daquelas pessoas, né? Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje, né? Essa ideia de que nós precisamos mudar essa mentalidade de que o conflito só pode ser resolvido de uma maneira, de que só existe uma forma, né? Muitas vezes as próprias partes, elas já chegam no advogado dizendo, não, preciso entrar com ação judicial e rápido. Isso não pode continuar desse jeito, né? E cabe a nós ir mudando essa concepção, e mudando este pensamento, e mudando essa cultura, né? Porque todos saem ganhando, né? Todos saem ganhando. Quando o método utilizado, ele é realmente pensado para aquele conflito em específico, para atender as necessidades daquelas partes especificamente, todos saem ganhando. Ninguém sai perdendo, né? Então, essa é a ideia, é pensar sobre isso, pensar que nós temos grandes ferramentas ao nosso dispor, nós temos muitas possibilidades ao nosso dispor. Então, vamos começar a incentivar e a praticar mais esse exercício de apresentar os novos caminhos, né? E nós, advogados, somos figuras fundamentais, né? Nesse processo de mudança de pensamento, de quebra de paradigmas, né? Para nos encaminharmos para uma resposta realmente mais justa, né? Que o acesso à justiça seja feito de uma forma mais ampla, né? Que traga de forma mais eficaz a resposta para a parte, né? E é isso. Então eu queria deixar essa mensagem e um pouco desse conteúdo para vocês e até como uma forma de reflexão. Obrigada, gente!